acompanhando o caso de criminosos que estão sendo investigados por montar um esquema para desviar cargas de alimentos. Um esquema aí que movimentou muito dinheiro. Natália Mendonça, bom dia para você. Oi, Loares, bom dia para você, para quem nos acompanha. A gente já falou demais aqui no Balanço Geral do golpe do falso intermediário, mas relacionado à venda e compra também de carros e motos pela internet, no famoso site de vendas e tudo mais. Uma pessoa se passa pelo dono, se passa também pelo comprador, consegue fazer uma negociação ali sem que os verdadeiros interessados conversem e no final de tudo aplica esse golpe. Só que neste caso, o golpe do falso intermediário estava sendo usado para cargas. Vou conversar aqui com o delegado Matheus Ferreira. Delegado, como é que esse golpe estava sendo usado, estava sendo realizado nesse sentido? Boa tarde. Boa tarde. Então, temos empresas transportadoras de logística espalhadas pelo estado de Goiás que, às vezes, devido à demanda, não conseguem utilizar somente a própria frota de veículos. Então, eles têm que anunciar o transporte dessas mercadorias em plataformas digitais. Ou seja, dizendo que estão precisando de motorista. Exato, estão precisando de contratar novos motoristas. E aí que o criminoso entra, porque ele pega esses anúncios e vai atrás de outros motoristas de boa fé, se passando pela empresa. Os motoristas, acreditando que estão tratando com a empresa, repassam para o criminoso a própria documentação e aí o criminoso faz o quê? Se passa pelo motorista perante a empresa. Então gera um cenário de confiança ali. E no decorrer do transporte, né, o motorista chega a fazer o carregamento, só que no meio da rota, da trajetória, essa empresa, esses criminosos os orientam a fazer o transbordo dessa carga. Ou seja, como se fosse a empresa. Como se fosse a empresa. Alegam que teve um problema no descarregamento, então faz o transbordo para um outro caminhão. E aí as investigações da DECAR, que se prolongam desde o primeiro semestre de 2024, identificaram que esses transbordos eram feitos para esse mesmo caminhão amarelo. Bom, que tipo de carga era roubada? Tinha uma preferência ou era o que aparecesse? Eram produtos diversos, mercadorias destinadas a estabelecimentos comerciais do Distrito Federal. Então, alimentos, produtos de limpeza, laticínios. Ia tudo para o Distrito Federal? Geralmente, mas a maior parte era para o Distrito Federal, algumas vezes para outros estados também. O que já se sabe a respeito dessa única pessoa presa, pelo menos por enquanto? Ele era um motorista, trabalhava há muito tempo como caminhoneiro, mas os criminosos o cooptaram para integrar esse esquema criminoso e ao longo do primeiro semestre de 2024 praticou diversos desvios dessa natureza. Agora, carga, delegado, quando a gente fala de carga, pode ser a coisa mais simples, é uma carga cara, enfim. Quanto é que eles conseguiram movimentar? A polícia já tem essa informação? Porque deve ter sido dinheiro demais. Até onde as investigações avançaram, foi quase 300 mil reais de prejuízo para as vítimas. Essas investigações continuam? Mais pessoas devem ser presas? Sim, as investigações continuam no intuito de identificar os receptadores dessas cargas também e os criminosos que praticaram engenharia social, essa conversa, esse contato com as empresas também seguem foragidos e permaneceremos no encalço deles. E aí qual é a orientação, delegado? Tanto para quem trabalha dessa forma, como motorista, tem ali seu caminhão, às vezes trabalha por conta própria, quanto para empresas que às vezes dependem desses motoristas que fazem esse trabalho freelance e tudo mais. Tem que estar atento a quê? Verificar o quê? Tem que estar atento a toda a documentação e, principalmente, um contato direto, né, por videochamada, uma combinação, uma pactuação direta entre os interessados, geralmente pode evitar esse tipo de golpe. Excelente, obrigada, viu, delegado, pela entrevista. É prestar bastante atenção, né, Loares? A gente falou demais do golpe do falso intermediário, como eu disse, na compra e venda de carro e moto, e agora estão indo aí para essa questão das cargas, amanhã para um outro sentido também, porque eles estão sempre aí dando um jeitinho de ganhar dinheiro, mas não vivem bem, porque você estava me dizendo que, inclusive, esse criminoso que foi preso não ostentava, não tinha casa de luxo nem nada, era criminoso, mas não viu dinheiro. Exato, ele era pago como se fosse um fretista, mas fechando aos olhos para a situação completamente indevida que estava praticando. E agora está preso, Loares. É aquela história, né? Só para o público que está em casa, Natália, entender, assim como a gente tem aquele aplicativo que a gente pede comida, que a gente pede um carro, né, para levar a gente para algum lugar, existe um aplicativo no caso de caminhão, né? Você é dono de uma empresa, de uma fábrica, você cadastra o aplicativo e aí um caminhoneiro lá de São Paulo vem trazer uma carga para Goiás e aí uma empresa de Goiás contrata através do aplicativo para levar uma carga para São Paulo, no meio do caminho, ou seja, então eles andam o Brasil transportando mercadorias sendo contratados através do aplicativo. É nessa hora que o bandido entra aí para praticar os crimes também. Muito obrigado, Natália Mendonça, trazendo aí a informação para você no Balanço Geral. Vamos girar?